Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí! CX Generation começando agora pra gente aquecer nesse momento. Vamos lá, primeiros recados como sempre. Primeira coisa que eu queria te pedir é, para você que está ouvindo agora do Spotify ou de outra plataforma de áudio, você pode avaliar a gente e deixar lá as estrelinhas para eu saber se você está gostando. Se você não está gostando, para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, vou te pedir para deixar a sua avaliação, para eu saber aonde melhorar, se precisa, se não precisa, o que você está achando dessa experiência, desse podcast em que a gente fala de experiência. Então é importante ouvir a tua opinião. O que mais que eu tenho para falar? Claro, tenho aqui o meu agradecimento ao nosso parceiro especial, a People Experience, que é uma plataforma gratuita e brasileira de mapeamento da jornada do cliente e de persona. Então eu vou deixar o link aqui para você depois, na live e no podcast, para você acessar, fazer sua conta, fazer sua persona. Inclusive, se você quer aprender mais sobre mapeamento da jornada, sobre persona, a gente tem um episódio sobre isso, episódio 18. Show! Maravilha! Agora que eu já fiz a introdução, podemos começar? Então, bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast, e para a gente iniciar, eu tenho aqui duas perguntinhas para você. Primeiro, a sua empresa, a sua marca, está preparada para essa evolução, digamos assim, de foco no cliente, em que as empresas estão começando a sair de foco de produto, foco em processos e começar a olhar para cliente como primeira opção, primeiro lugar? Sua empresa está preparada para isso? E segunda pergunta, que é o tema de hoje que a gente vai falar, como empresas tradicionais têm começado a sair desse foco antigo de produto, processos, para começar a focar no cliente. E para falar disso, eu tenho aqui uma convidada super especial, que é Customer Experience Strategy Manager, nome só em inglês, na Ambev. Quem será essa pessoa? Que rufem os tambores. Gabi Amaral. Vou te convidar agora para você entrar. Opa, tudo bem? Olá, tudo ótimo, e você? Tudo certo, prazer. Prazer. Como você tá? Como é que tá essa vida corrida? Vi que hoje você estava gravando um monte de vídeo, né? Fazer aí um suspense do que você está gravando. Hum, Essa semana tá cheia de compromissos, mas estou feliz em estar aqui agora gravando essa live, que depois se torna um podcast, compartilhando um pouquinho aí sobre como as empresas mais tradicionais, como elas têm se transformado, né, para ser centrada nos clientes. Exatamente. Para quem está chegando agora, bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre exatamente isso que a Gabi trouxe. Então, esse podcast cheio de experiência, que a gente fala de experiência. Gabi, vou começar te perguntando então, para a gente esquentar aqui. Como que uma empresa tradicional, e a gente tem um exemplo da Ambev, né? Tem feito para se adaptar a esse novo mercado em que tem surgido empresas com mais tecnologia diferente. Como é que empresas mais tradicionais têm se adaptado a essa concorrência? Como é que eu posso dizer? Posso chamar de mais moderna? Mas aí eu jogo a bola para você. Peraí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio 0 preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Bom, o que tem acontecido muito no Brasil é que a gente tem muitas empresas tradicionais que no passado eram muito focadas em vendas
e elas não pensavam no pós-vendas, né? Nessa experiência depois que você faz a venda de um produto, de um serviço para um cliente. E o que a gente vem vendo aí, né, ao longo dos últimos anos, é que o comportamento do consumidor final mudou, né? O comportamento do cliente B2B também mudou, e com isso a exigência desse cliente. Então ele passa a ser um cliente mais exigente e passa a ser um cliente que requer uma boa experiência de pós-vendas também. Então, com isso, essas empresas tradicionais, elas têm se reinventado para oferecer uma boa experiência de pós-vendas e reter esse cliente, né? Não deixar com que esse cliente ele vá para um concorrente. E aí, nesse sentido, em termos de ações práticas, coisas que eu vejo que as empresas mais tradicionais têm feito, é investir muito em transformação digital. Então, como que você, né, facilita a vida do seu cliente e sai de uma experiência que era 100% analógica e vai para uma experiência mais digital? Então, por exemplo, na Ambev, alguns anos atrás, só era possível o cliente fazer um pedido se um vendedor fosse fisicamente no ponto de venda dele. Hoje não. Hoje o cliente ele já tem um aplicativo através do qual ele pode fazer os seus pedidos, se autoatender, ter suporte em qualquer lugar, né? Em qualquer hora do dia, qualquer momento. Então a gente vê essa transformação digital para sair dessa experiência analógica e para essa experiência que é mais flexível, que poupa o tempo do cliente, que é mais fácil. Mas não é só isso, né? Essas empresas tradicionais têm colaboradores que estão lá há muitos anos, muitas vezes empresas muito focadas em resultados, como é o nosso caso. Então também tem que fazer um trabalho forte de mudança da cultura para ser mais centrada nos clientes, né? Então você investe em tecnologia, você facilita a vida do cliente, mas você também tem que transformar as pessoas, né? O mindset das pessoas. Então vejo também uma onda grande aí de empresas que têm investido em experiência do cliente, né? Nos 6 pilares de Customer Experience e começando em grande parte pela cultura, por essa revisão da cultura, para garantir que existem valores centrados nos clientes, para educar os colaboradores sobre o que é ser centrado no cliente, quais são as métricas, criando métricas, né, para ouvir o cliente e usar isso como input para melhorar a experiência. Então, acho que 2 ações principais aí é essa questão de investir em tecnologia, transformação digital e o CX junto. Sim. Como é que, eu tentando aqui enxergar, como é que a tecnologia incentivou essa mudança? Por que que se deve à tecnologia? E ao CX, claro, né? Mas por que tecnologia? Sim. Bom, quando a gente ouve os clientes, quando eles nos passam feedback sobre como está a experiência atual, a gente vê que a maior parte dos problemas, das dores existentes hoje, para você resolvê-las, você depende de tecnologia, né? Então, se você quiser, por exemplo, otimizar um processo ou oferecer um autoatendimento para o cliente, é muito difícil você fazer isso sem tecnologia. Então, eu falo, né, na minha visão, Customer Experience e transformação digital, investimento em tecnologia anda junto. Não é muito difícil você evoluir a experiência do cliente se você não tiver investimento em tecnologia. E eu vejo que muitas empresas param aí, né? Às vezes CX identifica onde estão os problemas, onde estão as oportunidades, mas não existe um investimento forte em tecnologia, ou a área de CX depende de uma área de tecnologia que atende a empresa inteira, e isso faz com que a área de CX não consiga evoluir as jornadas, não consiga evoluir os processos na velocidade que gostaria. Sim, eu tenho um dilema na minha cabeça. Antes eu queria trazer só o que o pessoal trouxe. O pessoal tá super te elogiando aqui. Samuel deu um oi. O Rodrigo também elogiou a tua aula lá no CS Academy. Super legal que o pessoal tá trazendo. E o dilema que eu tenho na minha cabeça meio que ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro, a tecnologia ou o CX? E aí eu já ouvi que por causa da tecnologia, antes, a gente teve evolução aí de economia, que era economia antes em commodity, economia de produto, economia de serviço, economia de experiência e hoje da transformação. Então, essas cinco evoluções de economia. E na época em que o foco era produto, commodity, não tinha muito foco no cliente. Serviço não tinha muito foco no cliente. E agora, com experiência, a gente tem esse foco. Então, isso é uma evolução da economia. Agora, quem é que veio primeiro, né? Foi o CX? Foi a tecnologia? Porque eu já ouvi que a tecnologia facilitou muitas coisas
e trouxe a visão do cliente de, agora eu posso. Exemplo, Nubank, né? A gente vê aí. Agora eu posso ter um cartão e não pagar taxa num monte de coisa. Porque o Nubank me facilitou isso, então outras empresas, vendo isso acontecer, vendo a concorrência se evoluindo, precisa também evoluir nisso. Mas como é que começou isso? Foi realmente essa evolução da economia? Veio de CX, veio tecnologia? Como é que foi? Bom, é bem tricky, né, essa pergunta, mas na minha visão, na minha experiência, com base em tudo que eu já vi, e até mesmo nesse exemplo do Nubank, o que que a gente vê? O Nubank tem muito claro qual que é a dor do cliente que ele está resolvendo. Então, se ele criou um aplicativo que tem ou tem taxa ou tem taxas baixas, é porque ele enxergou que taxa é uma dor para o cliente dele. Então, né, na minha visão, eu até tenho muito conhecimento de user experience também, que eu acho que está totalmente relacionado. É muito difícil você criar uma solução tão assertiva para o seu cliente sem antes ouvir ele. Então, acho que tudo parte do conhecimento do cliente. Então, do que ele está falando, né? De quais são as dores dele, quais são as necessidades. E daí você cria uma solução para resolver essas dores. Não quer dizer que a tecnologia surgiu só depois disso. Não, vários sistemas foram criados há muito tempo, mas muitos deles não aplicava, né? Não foi aplicado na construção, metodologia de user experience, e aí a gente vê vários sistemas legados que estão sendo refeitos, repaginados, né? Porque não tem ali o melhor user experience para o usuário não foi ouvido na construção inicial daquele sistema. Então, assim, é muito difícil você construir um sistema, um aplicativo, um site assertivo e com uma boa experiência se você antes não ouvir qual que é a necessidade do usuário final ali daquele sistema. Aqui, Boa. É, distopia. ia falar isso. Trouxe até o Steve Jobs fala isso, né, que CX vem antes de tecnologia. E a minha É, visão é essa também, é justamente que eu tenho que entender quem é meu cliente e propor para ele uma solução que pode usar tecnologia ou não. Tanto que a gente vê muitas empresas que trabalham CX e não tem uma tecnologia. Tá, tudo é tecnologia, né? A gente pode considerar que tudo é tecnologia. Mas essa tecnologia mais computador, aplicativos, que vai mais no digital. Então, a gente precisa entender antes quem é nosso cliente para chegar nisso, né? Será que essa é a solução? Eu vejo dessa forma também. legal. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar é como, na prática, empresas que são muito tradicionais, e aí você está fazendo esse processo na Ambev, né? Vai saber dizer como é que empresas muito tradicionais conseguem evoluir esse pensamento, pensando tanto em porte de empresa grande, que a gente vê a Ambev, quanto pequeno. Como é que a gente pode ver essa evolução? Tá. Bom, muitas empresas, né, antes elas eram muito focadas no sell-in, que é você vender para o seu cliente. E com todas essas mudanças que a gente vem vendo, a gente vê que o foco do negócio também muda. Então, no meu caso, a gente sai de um foco no sell-in, que é essa venda para o meu cliente, e foca no sell-out, que é o quanto o meu cliente, que no caso é um B2B, são bares, restaurantes, supermercados, o quanto ele está conseguindo dar vazão do produto que eu vendi para ele. Então, assim, o foco agora é no que é sucesso para o meu cliente. Então, o foco é o sell-out, no meu caso, né? O sucesso do meu cliente é o quanto ele está conseguindo vender do que ele compra de mim. Ou o quanto ele está conseguindo reduzir e gerenciar o negócio dele. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar o meu cliente nesse sentido, a gente vai fazer. Então, acho que um ponto é que essas empresas tradicionais, na prática, têm mudado o foco do negócio para não só o que é bom para o seu negócio em si, mas também para o que é bom para o seu cliente. Esse é um ponto, né? Tem que partir de cima. O foco do negócio tem que estar super alinhado com a liderança, que o cliente é um foco. Além disso, o que eu vejo as empresas tradicionais fazendo na prática é uma transformação cultural gigantesca, né? Pensa que antes não se falava em cliente e agora cliente virou uma prioridade. E você tem colaboradores que estão ali naquela empresa há 20 anos. Então, se você não fizer um trabalho de educação dos seus colaboradores para ensiná-los que agora o cliente é o foco e o que significa isso na prática, as pessoas não vão entender. Então, a área de CX, junto com a área de RH, né, tem esse papel muito forte de educar os colaboradores para o que é centralidade no cliente. E um outro ponto, assim, é meta.
é muito difícil também você transformar essas indústrias, empresas tradicionais, que são muito grandes e tem um alinhamento entre todas as áreas, né? Porque é uma estrutura grande, existem várias vice-presidências, se não existe meta. Então, meta relacionada a cliente, né? Então, também vejo muitas empresas criando NPS, em algum momento se tornando meta não só da área de CX, mas de todas as áreas da empresa, para que aquela cultura que está sendo trabalhada se sustente no longo prazo. Então é necessário, né, meta para que as pessoas entendam que aquilo é o foco e priorizem no dia a dia delas, na área delas, projetos que vão contribuir para melhorar a experiência. Porque no final são várias áreas, né, que causam problema para o cliente. Então não é a área de CX que vai resolver esses problemas, são essas outras áreas. E para que facilitar o engajamento delas nesse mesmo propósito, a meta ajuda muito. Então é uma outra coisa que eu vejo as empresas fazendo. E uma outra é investimento, né, em tecnologia, principalmente. Então, no nosso caso, a gente comprou uma empresa de tecnologia lá em 2018. Então, todos os desenvolvimentos de produto, seja o aplicativo que o cliente usa, o site que o cliente usa, ou os aplicativos que o time usa para atender o cliente, o time de atendimento, o time de vendas, o time de entrega, eles são construídos em casa. Então, houve, né, um investimento muito alto em tecnologia para que fosse possível evoluir a experiência do que o cliente tem contato direto ou com as pessoas, né, que atendem esse cliente. Uhum. Em relação à meta que você falou, algo que eu acho super importante disso é que tem empresas que colocam meta, por exemplo, de selling, né, de foco em venda. Eu tenho que vender para a empresa que vai comprar de mim. Só que não tem tanto foco em essa empresa conseguir vender para o cliente dela, que é o sellout que a gente estava falando. Por exemplo, tem aquelas empresas que quando vendem algum projeto, algum produto, tem o sininho, né, para comemorar. Ah, bati a meta, não sei o quê. Só que se o seu cliente vende, né, a meta de o seu cliente vender, é isso que você está trazendo que eu queria frisar, achei super importante. Por que não colocar uma meta em que quando o seu cliente que comprou de você vende para o cliente dele, tá realizando essa venda, por que a gente não comemora também? Então, criar esse tipo de cultura, não só as metas, mas as comemorações, os ritos voltados para isso. Achei isso legal, queria reforçar. E queria te perguntar em relação à tecnologia, você trouxe o exemplo de vocês, né, de aplicativo e tal, mas o que mais seriam tecnologias que a gente pode implementar no negócio? Aí agora pensando em pequenos negócios, que não tem uma verba tão grande assim, pensando que nem grandes empresas, o que são tecnologias que a gente pode implementar para facilitar e ajudar no CX? Legal. É, a gente tem um público aqui, talvez, né, são pessoas aí de empresas menores, startups e tal. Eu acho que, assim, até coisas que dá para investir e que faz muita diferença, não necessariamente só tecnologia, sabe? Um ponto é criar a cultura de ouvir o cliente, de conhecer o cliente. Às vezes, a startup vai crescendo, por exemplo, e aí a pessoa que é um head perde um pouco da cultura de ter aquele contato com os clientes. Vão entrando novos clientes, essa cultura de conhecer o cliente, de atender o cliente se perde. Mas ele é muito importante. Então, uma coisa que assim, eu recomendo muito fazer é ter programas de conhecimento do cliente, em que seja uma escuta no atendimento, seja uma visita ao cliente, no caso se for B2B, né? Ou seja, se for B2C, convidar os clientes para um bate-papo, para um focus group. Então, manter essa cultura de ouvir o cliente sempre. Porque, primeiro, ele vai te falar o que está bom ou ruim do seu produto, do seu serviço. Então, você vai ver onde você está acertando, mas ele também vai te contar onde está ruim, onde tem oportunidade de melhoria. Isso é muito rico, né? O cliente te dá essa informação e isso deveria servir de insumo para você priorizar, por exemplo, o roadmap do seu produto. Né? Muitas vezes o roadmap é priorizado, às vezes com base em decisões de um diretor, de um head de uma área, e zero com base no que o cliente falou, numa pesquisa, por exemplo, ou no focus group. Então, para quem, né, é head, é gerente numa startup e não está na linha de frente para o cliente, é importante, por maior que seu business vai ficando, manter essa cultura de ouvir o cliente sempre. E em termos assim de tecnologia,
talvez eu investiria em tecnologias para o próprio time que atende o cliente, sabe? Como que você otimiza o trabalho ali do time de atendimento, do time de sucesso do cliente, para que as ações fiquem cada vez mais assertivas. Então, por exemplo, criar um health score que ajuda a priorizar os clientes que precisam ser atendidos, os clientes numa situação mais crítica, por exemplo, né? Porque isso vai ajudar o time e orientar o time para quais são os clientes ali da carteira que eu preciso ter um atendimento mais proativo, um atendimento mais próximo. Então, talvez eu investiria mais em tecnologias internas que vai ajudar quem está atendendo o cliente, sabe, diretamente. Uhum. Eu, antes de trazer um insight que eu tive, quem tiver dúvida, quiser trazer aqui na caixinha de pergunta ou no chat, fica à vontade para a gente poder responder aqui durante essa conversa. Mas algo que eu me lembrei, quando eu comecei a trabalhar com CX, meu chefe na época falou, Karen, você precisa toda semana, no mínimo, conversar com pelo menos um cliente. Para quê? Porque como CX, precisava fazer as ações, pensar em ações, era importante eu ouvir o cliente, as dores, tudo que tinha que ser feito, para ter esses insights. Então, realmente, a importância de a gente ouvir o cliente é extrema. Então, faz total sentido o que você está trazendo. Além disso, queria trazer agora, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Para engajar toda a empresa, a cultura tem que ser human-centric também. Super interessante isso, Rodrigo. Rodrigo aí a gente está fazendo um trabalho junto de CX, então foi inclusive no evento que teve agora. Rodrigo tá sabendo pra caramba o que a gente tem que fazer com essa informação. Realmente é trazer não só o cliente para perto, né? Mas é estar perto do nosso colaborador também. Que a Gabi trouxe. Super legal. Gabi, em relação a outro ponto, como é que a gente consegue ver agora o contrário? Sinais que trazem pra gente de empresas que não têm foco no cliente. Como é que a gente consegue reparar isso para ter esse alerta de vou voltar para o foco no cliente? Eu tenho várias pessoas que me acompanham e interagem comigo nas redes, que é um eu-área, né, que a gente chama. Aquela pessoa que está ali sozinha tentando implementar o CX e ao longo do caminho vai encontrando vários desafios, né, vários sinais de que a empresa ainda não está centrada no cliente. E assim, existem formas práticas de você perceber isso, que uma é a cultura. Se na cultura da empresa não tem um valor claro de que cliente é prioridade, já está aí um sinal de que essa empresa não está centrada no cliente. Geralmente as empresas centradas no cliente existe ali com clareza um valor, um princípio claro de que cliente é prioridade para essa empresa e todo colaborador novo, por exemplo, que entra no onboarding dele, na integração, né, existe ali uma pauta de cliente. Porque está intrínseco na cultura e é importante que todo mundo saiba que cliente é o foco ali naquela empresa. Então, eu acho que um sinal é a cultura, né, essa questão dos valores. Além disso, assim, eu acho que um outro sinal é o foco do business, até o que a gente falou antes. Se só é comemorado meta de venda, né? Se junto com a venda não está se falando em lealdade de cliente, retenção de cliente, insatisfação de cliente, é um sinal também, né, que cliente não é tão prioridade assim, que vendas ainda está à frente. E é normal, gente, assim, vendas ter um peso maior, ainda é uma realidade em muitas empresas. Mas o problema se não é nem medido, né, não é nem ouvido o cliente, não existe nenhuma métrica de percepção do cliente, como NPS, como CSAT, como rating, tá claro que aquela empresa ali ainda não está focada no cliente. Ela não está nem ouvindo o cliente, né? Que é o mínimo ali, que é de onde muitas empresas começam. Então, esse também é um outro sinal de que essa empresa não está tão centrada no cliente. E o outro sinal são os processos. Em processo de suporte, principalmente, é muito comum. Quantas vezes, né, você já tentou resolver um problema e não conseguiu? Porque ou a empresa tem processos que te manda para algum lugar e você fica naquele ciclo e nunca consegue resolver o seu problema. Uhum. Então, assim, é um baita sinal de que não está centrado no cliente, está centrado em várias regras internas, menos no cliente. Então, o processo também nos diz muito sobre isso. Ou até mesmo quando você solicita
faz uma solicitação para uma empresa de um problema, de uma troca, de um produto, por exemplo, que veio danificado, e você não consegue concluir aquela troca por várias regras internas que aquela empresa tem, muitas vezes regras que foram criadas há muitos anos atrás e não foram revistas. Então é um outro sinal também, né, aí ainda relacionado ao processo de que essa empresa não está centrada no cliente. Então eu diria muito cultura, né, os valores da cultura, essa questão de métricas, do valor que as métricas de experiência do cliente têm dentro da empresa e em terceiro aí os processos. Boa. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Deixa eu abrir. Ó, é da Kissia. Gabi, na sua visão, qual é o maior desafio de CX? Ó, Bom, desafio de CX depende muito do nível de maturidade, né, da empresa. Hoje eu tô numa empresa em que a gente tem ações em todos os pilares de CX. Nesse meu contexto, em que eu já tenho ação em diversas frentes, para mim o que eu vejo como mais desafiador é fazer a governança acontecer. Para quem não sabe o que é governança, governança é um pilar de Customer Experience que é responsável por gerenciar todas as iniciativas da empresa, projetos, sejam de curto prazo ou de longo prazo, que são focados na melhoria da experiência do cliente. E para você fazer essa governança, né, você precisa gerenciar ali projetos relacionados a diversas áreas. Então, vamos supor, no meu caso, que eu tenho logística, entrega de produto, preciso gerenciar vários projetos com essa área e garantir que a gente está evoluindo, de que os projetos estão sendo entregues, e que está tendo um impacto positivo para a experiência. Então, é um ciclo, né? Eu ouço o cliente, eu identifico o problema, a área responsável vai criar um projeto, uma solução para aquilo, e a gente vai acompanhar até a implementação desse projeto para garantir de que teve uma melhoria da experiência. Só que esse processo de acompanhar a implementação do projeto, que é o que a gente faz em governança, nem sempre ele é o melhor possível. Pensa que você vai ficar fazendo follow-up de projeto com uma área, o que não é nada legal. Por isso que muitas empresas têm uma área só de PMO, neutra e totalmente apartada para focar só nisso. E muitas vezes, principalmente quando depende de tecnologia, atrasa. Então, o projeto estava previsto para entrar em um ano, entre um ano e meio, dois. Então, acho que essa parte de governança, com base na minha experiência, é a mais desafiadora. Para quem está começando do zero, que talvez seja o caso de algumas pessoas que está nos ouvindo, eu acho que um desafio assim, inicial da implementação de Customer Experience numa empresa é ter o apoio da liderança, né? Às vezes, quando você tem muita sorte, esse é um movimento top-down e é um movimento que eu acredito que é o mais eficaz, porque muitas ações e muitos investimentos serão necessários para transformar uma empresa que não é centrada no cliente, mas às vezes não é, às vezes é um movimento que vem de baixo para cima. E aí para dar certo, quando vem de baixo, bottom up, você precisa de criar muitos aliados, né? Você precisa de várias áreas levantando a mão e mostrando que a empresa precisa mudar para ser mais centrada nos clientes. Então, é um desafio grande, né, para quem está começando, porque você precisa ser muito influente, você precisa se relacionar bem com várias áreas da empresa. Então, essa questão de apoio da liderança, eu vejo que é um desafio que pega muito, assim, para quem está começando. se fosse a pergunta para mim, eu ia falar isso. Eu, como não estando numa posição de liderança, eu dei a sorte de entrar numa empresa que tem foco em CX, mas outras empresas que eu trabalhei antes, é mais difícil de você trazer essa visão, principalmente para a liderança que não vê valor nisso. Então, o que eu tentava fazer na época era mostrar com dados, né? O que poderia acontecer, porque eu só tinha um dado negativo, o que acontece hoje com a gente não tendo foco no cliente. O que poderia acontecer tendo foco no cliente. Só que aí vem outra questão, que muitas das coisas é a longo prazo. Tem coisas que podem ser a curto prazo, mas tem coisas que demoram mais. Então, é mais difícil de você mostrar valor só no papel, né? É legal ter algumas ações que você possa já implementar de forma rápida, pensando assim, eu como uma pessoa que não estou na liderança, né? E aí eu queria saber, Gabi, o que você acha dessa ideia ou se tem alguma ação específica que você acha que dê para fazer para mostrar para a liderança o valor de CX. Uma liderança que não tem a mínima noção do que é CX. Eu recebo perguntas sobre isso também.
Eu acho que um ponto, né, quando você tem que fazer esse trabalho de convencimento da liderança de que centralidade no cliente é importante, e você vai levar isso para uma liderança, você tem que pensar no seu público. Esse é um público muito focado em resultado, muito focado em dados. Então você tem que falar a linguagem desse público. Quando você está fazendo esse trabalho de convencimento da liderança, você precisa levar ali dados. E aí, se você não tiver dados internos, você leva dados externos que seja benchmark. Mas leva dados que mostrem, né? Que, por exemplo, um cliente que é promotor da sua marca, ele pode te recomendar para outros possíveis clientes e te ajudar a trazer mais clientes para a empresa. Você pode mostrar também para os clientes que são detratores, ou eles geram mais chamados para você, porque eles geram mais reclamação e chamado e demanda de suporte é custo, então eles estão gerando mais custo para você, ou outro, eles estão cancelando com você, eles estão reduzindo o valor que ele gasta com você ali mensalmente, por exemplo. Então, mostrar que em termos de receita financeiro, né, um cliente promotor tende, e aí depende de muitas análises, a gastar mais com você do que um cliente detrator. Ou um cliente detrator tende a te trazer mais custos, como esse exemplo do esporte que eu dei, versus um promotor. Então, são muitas análises relacionadas ao retorno de se investir em experiência do cliente, que eu acho que é um número e dado que é importante você tentar levar para essa liderança e falar a língua dela, né? Que no final é a língua financeira, é a língua de dinheiro. E por outro lado também, por exemplo, às vezes você tem projetos que se você investir, ele vai te trazer um retorno positivo e vai impactar vários clientes. Então você pode também mostrar o contrário. Se você não investir nesse projeto, o que que você está perdendo, né, ali em termos financeiros? Então, uma outra forma também de você tentar mostrar para a liderança de que vale a pena investir em centralidade do cliente. Eu acho que uma outra tática que eu faria também é marcar benchmark entre lideranças. Então, convida alguém de mercado que é super referência no assunto para falar com a liderança da sua empresa. Porque às vezes, muitas vezes, quando uma pessoa de fora fala, né, as pessoas internas ouvem muito mais. Então, uma tática também para ir abrindo a mente da liderança é você tentar ali orquestrar essas relações, essas parcerias com pessoas externas de mercado. Uhum. Achei ótimas as dicas, mas eu fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha. Vamos supor que meu chefe, minha chefe, é realmente cabeça dura, não está disposto a fazer nenhuma dessas ações que você sugeriu. Como é que eu posso, da minha posição, fazer alguma ação sozinha que eu possa mostrar valor para a liderança? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que sim. Pega umas gravações de cliente no suporte, manda no e-mail da liderança, porque quando você ouve o cliente, né? Quando é o cliente falando, faz muita diferença, dói mais assim na pele, vamos se dizer assim, quando é o cliente reclamando de determinados problemas. Então, acho que levar essa liderança, né, para fazer uma escuta no atendimento, ou pegar gravações e enviar para essa liderança, é uma forma de você atingir essas pessoas. E outra forma é você ir tentando criar aliados na empresa, sabe? Então, tentando influenciar nas áreas, para que essas áreas passem a ter um posicionamento diferente nas reuniões, passem a trazer cliente na pauta das reuniões e a liderança passar a ficar incomodada, né? Então, tipo, peraí, ninguém falava de cliente antes, agora o assunto está surgindo nas reuniões, o que está acontecendo de diferente? Então, existe esse movimento também, né, de áreas que vão se transformando e falando desse assunto internamente. Uhum. Tô lendo aqui os comentários. Hum. Ah, Erika, adorei a ideia. O Rodrigo trouxe também. Vai ralar muito, mas sim. Dados e fatos de clientes, robusto. Gabi, já quase finalizando, quero saber, pensando na nossa audiência aqui, um pessoal que não necessariamente trabalha numa empresa grande, que está começando às vezes o seu próprio negócio, como é que eu posso, a partir de amanhã, já começar a pensar numa cultura focada no cliente? Pensando tanto que eu estou construindo agora do zero a minha empresa, quanto já estou dentro de uma empresa e quero começar a implementar isso. Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, gente, eu repito muito isso. Conheça o seu cliente. Então, assim, primeiro cliente que entrar, segundo cliente que entrar,
terceiro cliente que entrar, ou 100 primeiros, 200, tem que conhecer o seu cliente. Então, ter essa prática, né, de conhecer o seu cliente. Quais são as dores, quais são as necessidades, e assim, ir além. Não é só a dor que ele possui com o seu produto, com o serviço que você está vendendo, mas qual que é a dor dele, do negócio dele, né? Se ele for um cliente B2B no caso, ou se for um consumidor final. O que ele tem de necessidade, né? Quem que é essa pessoa, além ali do seu produto, do seu serviço? Porque isso vai te abrir muitas outras oportunidades. Então, por exemplo, hoje eu sou conhecida como Ambev, né? Conhecida como uma empresa que vende cerveja. Mas muita gente não sabe que já existe o marketplace, onde a gente vende diversos produtos, empresas parceiras, que são fornecedoras. E isso ajuda muito o meu cliente final, porque pensa que um ponto de venda ele tem um tanto de fornecedor. Imagine você gerenciar diversos pedidos com diversas empresas diferentes. Pensa se você é um bar pequeno, é muito difícil você gerenciar aquele fornecedor. Então, quando você tem um marketplace, você ajuda o cliente não só com o portfólio de produtos, mas também nessa questão de facilitar a vida dele de gerenciamento de fornecedores. Então, quando eu falo conheça o seu cliente, saiba as dores e necessidades, é ir além do seu produto e serviço e realmente conhecer como você, como empresa, pode impactar positivamente a vida ali daquele cliente. Então é algo assim que dá para fazer na prática, gente, dá para fazer amanhã. Marca uma reunião com o seu cliente, marca uma visita, vai no suporte, ouve lá, né, através de uma call, numa ligação do suporte. Então, assim, coisas que dá para fazer na prática. Uma outra coisa também que é muito fácil de fazer acho que tá tendo algumas perguntas aqui. Vamos nela daqui a pouco. Uma outra coisa assim que dá para fazer, só que eu ia comentar, são ações de cultura, né? Você pode marcar, aproveitar talvez um momento mensal que tenha de com todos os colaboradores, incluir a pauta de cliente ali, para falar desse assunto para todo mundo, seja falar de resultados, seja só introduzir o assunto. Então, uma coisa também que é legal, né, para quem está começando, geralmente tem esses rituais em que reúne a empresa inteira, porque são poucos colaboradores, né? Então, você ter um momento ali, ou que já existe, ou criar um momento novo, para falar do tema de cliente com todo mundo, que todo mundo vai ficar na mesma página, que desde o começo, né, que é uma prioridade muito forte da empresa ou cliente. Sim. Antes da gente ir para a pergunta, esse ponto de tem que conversar com o cliente, pode vir assim um pensamento, mas eu sou muito pequena, como é que eu vou conversar com o meu cliente? Aí eu penso num benefício. Por você ser pequeno, é mais fácil de você estar próximo do teu cliente. Por outro lado, mas eu sou uma empresa muito grande, como é que eu vou falar com meus clientes? Eu tenho não sei quantos mil clientes. O que eu estou fazendo agora, eu tô na OMI fazendo um discovery com os clientes e a meta é chegar a 1 milhão de clientes esse ano. Então, imagina quantos tem agora. A gente está fazendo, é como se fosse tentando na sorte, né? A gente liga para um monte de cliente, o que atender a gente consegue conversar. Então, é mais amplo a gente poder conseguir. Então, tem os dois lados, né? Mas eu não vou conseguir, não sei o quê. Tem os dois lados, os dois benefícios e malefícios. Então, possível é. É só realmente correr atrás disso. Vamos lá para a pergunta. Jutarquino. Gabi, para quem está saindo do zero, na posição de eu setor, como você falou, melhor focar no convencimento do time e fomentar a cultura centrada no cliente ou implantação das métricas? Bom, é difícil, né? Porque tem que ver o nível que você tá em relação à centralidade no cliente, por exemplo, para dar uma resposta exata se é um ou outro. O ideal é que seja paralelo. Porque, assim, primeiro você tem que medir o nível que você tá para que você consiga ver a evolução de qualquer outra ação que você implementar. Então, é importante métricas nesse sentido. O outro ponto é que cultura, né? Não é algo que você vê um resultado no curto prazo. Então, você vai ter que fazer não só um bate-papo, um treinamento, você vai ter que fazer vários. Gente, no meu primeiro ano implantando a Customer Experience na Ambev, eu fiz mais de 30 treinamentos, assim, diferentes, de assuntos diferentes, para públicos diferentes. É muita coisa. E tudo bem que é uma empresa maior,
E assim, a audiência, eu tenho 30 mil colaboradores. Então, a audiência é muito grande também. Só que não é um resultado de curto prazo, né? Você vê resultados de cultura, ele demora um pouco mais. Então, assim, se o foco for trazer algum resultado de curto prazo, provar o valor dessa EU área para tentar expandir essa área, talvez métrica seja algo que está mais na sua mão, né? Que é algo que você vai. Depende de você pegar e fazer. Cultura não. Cultura você vai educar, mas mudar o mindset das pessoas não é algo que acontece do dia para a noite. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas o quanto antes você começar a fazer, mais rápido pode ser que você consiga mudar o mindset das pessoas. Então, acho que tem que ter muito esse termômetro, né, do momento atual, o que está sendo cobrado e se existe esse espaço, né, para que venha daí um resultado de cultura ou não, você tem que mostrar um resultado logo de curto prazo. Então, acho que colocaria essas duas coisas na balança aí para tomar uma decisão. Agora, a questão de convencimento do time, da liderança, é uma coisa que tem que fazer na paralela, não tem escolha, né? Você tem, é um trabalho ali diário de relação com as diferentes áreas, de relação com a liderança. Não dá para parar e falar, não vou fazer isso agora. Não, tem que ser algo ali que tem que andar paralelo. Boa. Ótima resposta. Eu quero saber se a gente tem mais alguma pergunta aqui do pessoal que está ouvindo. E, Gabi, enquanto eles perguntam, quero saber só para a gente frisar realmente quais são os resultados que a gente pode obter aplicando tudo isso que a gente falou, tendo esse foco no cliente, sendo uma equipe, sendo uma empresa grande, sendo uma pequena empresa. O que são esses resultados? Legal. Eu acho que está relacionado a novos clientes, porque quando você tem clientes que são promotores da sua marca, eles tendem a te recomendar. Por exemplo, eu queria fazer uma consultoria para um projeto pessoal, mas eu não sabia com quem que eu ia fechar. E eu fui em quem me recomendou, entendeu? Então, eu geralmente, né, fechar um negócio ou uma compra, Opa. tu tem avaliações positivas daquela marca, né? Se eu vou comprar online, por exemplo, eu sempre checo o Reclame Aqui, eu checo se tá tendo muita reclamação online. Se tiver muita reclamação e essa empresa nem responder e nem tratar, eu não fecho negócio com aquela empresa, não. Então, assim, quando você tem clientes promotores da sua marca, eles tendem a trazer outros clientes para o seu business. E aí é difícil no dia a dia você medir isso, mas existem vários estudos que comprovam isso. Então, acho que um ponto é esse, de novos clientes. O outro ponto também é o quanto você, né, tá em jogo ali em termos de receita. Porque quando o cliente é detrator e você tá decepcionando ele ali de forma frequente e você não resolve o problema dele, talvez na velocidade com a qual ele espera, você tende a perder esse cliente. E aí você pode fazer uma conta ali do quanto de receita esses clientes detratores trazem para você hoje, é o tanto de receita que está em jogo. Então também é um resultado que é possível medir. Você vai afirmar que esse cliente vai sair amanhã e vai deixar de comprar com você? Não. Mas se você falhar com ele várias vezes seguidas, a chance dele começar a olhar outros parceiros, outras empresas que fazem o mesmo que você, é grande. Certeza que ele vai entrar lá no Google e vai pesquisar quais são as outras opções que ele tem. Então, tem esse ponto também aí do risco, né, que está em jogo, do dinheiro que está na mesa por causa disso. Então, acho que são dois resultados aí que é fácil de. Fácil não, mas que é possível medir. Deixa mais claro. Uhum. Exato. Boa. Bom, antes da gente ir para os finalmente, quero te agradecer por essa conversa, por marcar, por a gente ter tido todo esse. Para mim foi uma aula. Então, só tenho a te agradecer por esse momento. Espero que para todo mundo tenha sido super legal também, um super aprendizado. Antes da gente finalizar, quero tirar uma foto, um print aqui, para deixar esse momento registrado. E para quem está ouvindo a gente, também tirar um print e depois publicar marcando a gente e colocando o insight que teve nessa live. Então, para todo mundo que está ouvindo, já é o momento. Pronto? Tá pronto aí? Aham. Deixa eu botar. Vamos lá. Postem, gente, nos marquem e É me sim.
o insight aí que vocês tiveram. Vocês falam sempre que vocês aprendem muito comigo, mas compartilhem aí o que é que está contribuindo com vocês. Sim, super importante compartilhar porque a gente trabalha com experiência. E o que a gente está falando aqui para vocês é ouçam os clientes de vocês. E vocês, nesse momento, são os nossos clientes. Então a gente quer ouvir vocês também. Então postem, comentem. Se não quiserem postar, falem no privado o que vocês acharam, para a gente saber para as próximas. Gabi, de novo, muito obrigada. Eu vou ficar aqui para dar alguns recadinhos, mas vou deixar esse momento agora para você trazer os teus cursos, teu Instagram, deixar aqui registrado para todo mundo poder te seguir também. Combinado. Bom, Karen, super obrigada pelo convite. Foi um prazer participar aqui dessa live e podcast, né? Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero que contribua para muitos outros profissionais de CX. Eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento, né? Espero que contribua com todo mundo. Então, deixem aí os seus comentários sobre o que vocês acharam também. E queria deixar aqui, então, o meu Instagram, que é gabrielaamaral.cxt, de CX e Tech. E o meu LinkedIn é Gabriela Amaral. Eu posto bastante artigo, eventos que eu participo no LinkedIn e no meu Instagram. Eu posto muitos conteúdos também, mais pontuais, que pode contribuir para quem está começando na área ou para quem tem alguma dúvida mais técnica sobre o assunto de Customer Experience, User Experience e a relação de tudo isso com tecnologia. E para quem aí está nos assistindo, né, da área de CX, deixando aqui também um recado final. Sejam resilientes, né, nessa área muito necessário, principalmente para quem está começando. Você vai encontrar vários desafios pela frente. Transformar empresas tradicionais não é fácil, é um trabalho, né, que exige muita resiliência, muita influência, muita força de vontade. É uma área muito legal, que vale a pena investir, mas você vai encontrar desafios e nesses momentos é importante, né, essa rede de apoio, essa vontade de fazer acontecer. Então contem comigo também nesses momentos, estou super à disposição, podem me chamar lá no meu Instagram. E continuem, né, buscando aprender. Também é uma área que exige muito estudo, né? A gente tem sempre novidades o tempo todo do que as empresas têm feito. Então, também, né, mantenham aí antenados e continuem buscando conhecimento. Exatamente. Contem com a gente. Gabi, de novo, muito obrigada. Realmente foi um super aprendizado aqui para mim. Eu tô começando, né? Já tenho aí 1 ano, mas estou ainda sentindo que estou no começo. Então, só tenho a aprender contigo. E eu vou ficar aqui agora para dar alguns recadinhos, só para o pessoal. Não saiam, recados finais, mas Gabi, muito obrigada. Se você quiser, fica à vontade aí de sair. Beijo. Obrigada. Pessoal, então, para você que está aqui agora ouvindo a gente, eu tenho 2 recadinhos finais. O primeiro eu já falei, compartilha, tira foto, bota lá no story, posta, marca a gente com o insight que você teve. E se não quiser postar, manda pra gente no privado, que a gente vai ficar muito feliz em saber o que você achou dessa live, nesse conteúdo. E o segundo recado é que a gente tem um grupo no Instagram do podcast, e esse grupo a gente compartilha conhecimento, tem gente que posta conteúdo, tem gente que troca ideia. Então é para você também poder trocar ideia com a gente e trazer insights. Se você quiser ouvir alguém específico, um conteúdo específico aqui na live, pode me trazer lá pelo grupo e a gente conversa, troca essas ideias. Então, deixa esses 2 recados e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!